Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a expressão em Efésios: desperta tu que dorme, ressuscita dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Efésios 5, versos 14 a 17. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Desperta tu que dormes, ressuscita dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Essa declaração, o apóstolo Paulo, que também era discípulo de Cristo, ele estava fazendo para a igreja, para ela não viver de uma forma dissoluta como o resto da humanidade vive, em seus pecados, em suas transgressões, em seus declínios. E não somente despertar, mas também observar de forma sábia qual seria a sua forma de viver. Como que você tem vivido? Como sábio ou como um louco? Quando o texto propõe remir o tempo, quer dizer que nós não podemos perder tempo com coisas inúteis, mas nós temos que ser sábios e usar esse tempo ao nosso favor, usar esse tempo a favor do reino de Deus. O Senhor já nos despertou dos mortos, o Senhor já nos trouxe esclarecimento e agora é necessário andarmos de forma sábia. Para qual propósito? De acordarmos outros que também debaixo do domínio das trevas se encontram e assim possam fazer uma aliança com o Eterno, assim como nós também temos uma aliança com Ele. É fato e é verdade que tudo que o Senhor faz tem um propósito muito bem definido, desde a criação do ser humano, todas as coisas, a natureza, enfim, o fato de você viver na época que você vive, o fato de você viver na pátria que você vive, com a família que você foi inserido, e enfim, em todas essas coisas o Senhor já tem um propósito muito bem definido desde a fundação do mundo. Eu costumo dizer que o Senhor é o Deus dos improváveis. Ele sempre escolhe de tempo em tempo o pior da família, o pior dentre os amigos, para transformar. E eu sou prova viva disso. Dentre a turma que eu andava, eu era o mais difícil de se lidar, e o Senhor escolheu a mim, pela sua infinita misericórdia, para transformar a minha vida, para servir de exemplo para os meus amigos, para os meus companheiros de jornada, que se foi feito o que foi feito na minha vida, então na vida deles seria muito mais fácil. Então Deus, ele primeiro começa com desafios grandes, para que as pessoas entendam que o desafio que elas passam não é nada em vista do que ele já fez e operou na vida dos improváveis como eu. Desde a época de Paulo, já se vivia uma certa normalidade dentro do corpo de Cristo. As pessoas, por causa de influências, más influências da sociedade, elas acabavam copiando coisas do mundo para dentro da igreja. E isso já acontecia muito antes, ainda ali na época de Paulo, quando ele pregava e exortava, a razão da qual ele começa declarando: desperta tu que dormes, ressuscita dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Porque já na época de Paulo, as pessoas viviam de forma desregrada, dadas as orgias, dadas a embriaguez, dadas a todo tipo de males que você possa imaginar. Então se faz necessário despertar dentre os mortos, porque Cristo já nos esclareceu. É importante observarmos a forma e a maneira que nós andamos, não de forma louca, mas de forma inteligente, de forma sábia, porque outras pessoas elas vão acompanhar e copiar o nosso modelo.
É importante também remir o tempo, controlar o tempo, não gastar o nosso tempo com coisas inúteis. Vai acrescentar, vai edificar, vai somar na vida das pessoas? Então seja isso que venha a ser a nossa fala, o nosso discurso. Caso contrário, que nós venhamos fugir de certos tipos de rodas e conversações, porque isso não vai trazer proveito nenhum, nem edificação. E por último, que nós venhamos perceber qual é a vontade do Senhor, tanto para aquele momento, como momentos vindouros através daquele período no qual nós estamos remindo o tempo. E sendo assim, nós vamos ser cada vez mais funcionais para o reino de Deus e mais pessoas vão ser alcançadas pela eficácia da palavra e do sangue de Cristo. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.